Que essa manhã possamos encontrar um lugar aos pés do Salvador. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando. Que o nosso alvo essa manhã seja Jesus. Um lugar aos teus pés. Tire o foco dos problemas. Olhe para o seu alvo, que é Jesus. Corra para Ele. Que possamos correr para Jesus. Ah, Senhor, nos ensine um novo padrão de intimidade contigo. Nos ensine uma nova forma de nos relacionarmos com o Senhor. Não mais movidos pelas nossas dores e sofrimentos, mas buscar a tua face por amor a ti. Não mais correr aos teus pés por conta de uma necessidade que precisamos que seja atendida, mas correr aos teus pés simplesmente para te abraçar e declarar que estamos enfermos de amor por ti. Ah, Senhor, ensina-nos a vivermos uma nova vida, uma nova maneira, um novo padrão de caminharmos contigo, ó Deus. Não mais, Senhor queridos, envolvido por uma vida e uma mente religiosa, mas querer estar em tua presença por ter saudades do Senhor Jesus. Não podemos ter saudades de quem nós nunca tivemos intimidade. Então, se ainda não sentimos saudades de ti, Deus, ensina-nos rapidamente a termos intimidade com o Senhor. Somente aqueles com quem nós temos intimidade é que sentimos falta. Por isso a igreja não sente falta de Cristo, porque a igreja não tem mais intimidade com o Espírito. A igreja não tem mais intimidade com o Espírito, porque a igreja corre para tantas outras coisas. Corre para o ativismo, corre, Senhor, para os programas, os eventos, os moveres, ao invés de correr para o Senhor. Ah, Senhor, nós queremos declarar que estamos correndo para ti. Ainda que esse caminho seja o caminho onde encontramos poucas pessoas, porque ele é um caminho apertado, onde só passa o homem e o cordeiro. Não vemos tantas multidões, mas o que nos importa é vermos o cordeiro conosco no caminho. Não importa quantas milhares de pessoas estão à minha volta, quantas milhares de pessoas fazem parte do coro da igreja, o que importa é somente eu encontrar o cordeiro nesse caminho, e o caminho que o cordeiro escolheu é o caminho apertado. Ensina-nos a achar prazer no caminho apertado. Nós precisamos querer estar, não onde estão as multidões. Nós precisamos querer estar aonde está o nosso Senhor. Eu só quero estar aonde está o meu Senhor. Declare isso. Declare isso. Eu só quero estar. Eu só quero estar, eu só quero estar aonde está o meu Senhor. Eu só quero estar, eu só quero estar, eu só quero estar aonde está o meu Senhor. Eu só quero estar. Eu só quero estar, eu só quero estar aonde está o meu Senhor. Eu só quero estar, eu só quero estar, eu só quero estar aonde está o meu Senhor. Que seja esse o lugar. Este lugar onde nós ensaiamos por estar. Há um equívoco tão grande de estar no meio das multidões. Nós sentimos um êxtase no meio das multidões. Nós sentimos uma vibração quando estamos no meio das multidões. Nós sentimos uma alegria quando estamos no meio das multidões. Quando o som toma o lugar e as pessoas começam a vibrar, e aquilo nos causa um êxtase, uma energia, uma alegria. Mas nada se compara. Nada se compara a estar aonde está o nosso Senhor. Ainda que sejamos somente nós e Ele,
mas nada se compara à alegria da presença do Espírito Santo. Nós trocamos o êxtase pela unção. Nós trocamos toda a euforia pela alegria da presença dEle, porque nada se compara à presença dEle. Por isso eu e você precisamos querer estar na presença dEle. Por isso temos que ter desejo de estar na presença dEle. Por isso precisamos encontrar dentro de nós vontade de estar diante de Jesus. E se isso ainda não existe em mim e você, é porque nós não somos íntimos dEle. Pai, ministra as nossas vidas essa manhã. Quebra tudo que é velho que está em nós e construa algo novo em nossas mentes. Em nome de Jesus, essa manhã o que te peço, ó Senhor, que o Senhor me use como instrumento em tuas mãos. Eu não sou nada sem ti. Por isso eu preciso, ó Pai, da tua unção. Eu preciso da ousadia do teu Espírito Santo. Eu preciso da autoridade que há no nome de Jesus. Por isso eu escondo, Senhor, a minha face de homem pecador da tua presença, porque não sou digno de ti. E que o Senhor me revista da tua glória. Eu removo de dentro de mim todo o pó, toda a aranha, toda a sequidão, e que o Senhor me faça um vaso novo e um vaso de honra em tua presença, e faça transbordar sobre mim o óleo fresco e puro da tua unção, para que os meus irmãos sejam convencidos pelo teu Espírito e não pela voz do homem. Sejam convencidos pela tua palavra e não pela doutrina da religião. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a ti essa manhã isso, que o Senhor abra o entendimento de cada irmão e cada irmã, de cada pessoa que está aqui, independente da sua situação hoje, porque não há talvez outra pessoa que possa mudar a nossa situação, a não ser a pessoa bendita do Espírito Santo. Por isso que possamos nos desprender de todos os nossos problemas, seja a ordem que for, seja a falência de uma empresa, seja a falência de uma família, seja a falência da alegria, seja a falência da fé, seja a falência do vigor. Ainda que tudo isso já tenha morrido em nossas vidas, só o Senhor Jesus foi aquele que inaugurou um grande feito na face da terra. Só na autoridade do poder do nome de Jesus que houve ressurreição na face da terra. Então, ainda que haja algo morto em nossas vidas, que possamos crer que o Espírito dele está aqui. E basta só uma voz de comando dele para dizer: ressuscita. Talita cume, menina, levanta-te e anda. Lázaro, saia para fora. E a mesma voz que disse isso se manifesta em nosso meio através do Espírito Santo, porque Ele mesmo está vivo à direita de Deus Pai, e deu ordem aos anjos a nosso respeito, e suplicou, e clamou, e intercedeu junto ao Pai por nós, dizendo: envia-lhes o Espírito Santo, porque eu lhes prometi que não deixaria eles órfãos. Nós temos a nosso favor anjos, nós temos ao nosso favor o Espírito Santo se movendo nessa terra, e nós temos no alto e sublime trono um Deus todo-poderoso, e um Filho que é fiel e justo, e que se tornou noivo, e que um dia virá buscar a sua noiva, e essa deve ser a nossa esperança. Mas nunca alcançaremos entendimento disso, se continuarmos com os padrões antigos, os paradigmas antigos, os modelos antigos de caminhar contigo. Por isso essa manhã, renova-nos, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, aleluia. Você pode aplaudir a palavra que será ministrada? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, amém, amém. Dê um abraço nessa pessoa linda que está do teu lado aí, ainda que não seja tão linda assim para os teus olhos, para Jesus ela é. Graças a Deus. Eu tenho algum tempo com vocês. Eu queria convidá-los a ler comigo. Na verdade, o que eu quero trazer hoje para vocês é uma reflexão sobre um modelo de igreja que Jesus instituiu quando Ele fez um novo pacto conosco.
Nós precisamos entender algumas coisas, amados. Isso vem através de, não só de estudo, mas isso vem através de revelação do Espírito, porque a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não adianta só estudar a Bíblia e fazer curso de teologia. Se não tiver intimidade com o Espírito Santo, é o Espírito que traz a revelação da palavra. Nós precisamos entender os momentos da humanidade dentro da história do cristianismo. Se nós não entendermos esse ponto de partida, fica difícil de nós discernirmos quem nós somos hoje. Precisamos entender que houve um tempo em que o povo de Deus caminhava de uma maneira, e através do depois de Cristo na história da humanidade, o povo de Deus precisa aprender a viver dessa nova maneira, diante de um pacto, de uma nova aliança que Deus fez conosco através de Cristo. Se nós não discernirmos esse modelo mental de caminhar com Deus, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, a gente faz confusão das coisas, e acaba atuando num cenário de graça, com uma mentalidade presa a um cenário da lei. E nós não conseguimos avançar com isso, porque a graça, a lei foi fundamental, mas a graça, ela se sobrepõe à lei. E nós precisamos entender a superioridade dessa graça. E tem muita gente que vive hoje um cristianismo com práticas e comportamentos de uma mentalidade do velho. O tema dessa mensagem é: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Porque até este momento, o povo de Deus, ele era atacado e ele era perseguido pelo inferno e pelo diabo. Mas Jesus vem e traz um novo modelo de dinâmica entre o santo e o que não é santo, entre a luz e entre a treva, entre nós, seus filhos, agora coerdeiros com Cristo, e o inferno e todas as suas artimanhas. Jesus vem, estipula um novo modelo de comportamento, e ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Acontece que ainda hoje, muita gente, muito crente, muito pastor, muito bispo, muito apóstolo, muito profeta, o título que for, ainda caminha sofrendo investidas do inferno, ataques do inferno, toda hora. Eu não sei se na sua vida você sofre investidas do inferno, não sei se na sua vida você sofre ataques do inferno. Se isso acontece, é porque o diabo sabe, através das nossas atitudes, que nós ainda não discernimos o que Jesus estabeleceu como novo. Então o diabo vê que a gente atua com uma mentalidade ignorante às realidades do novo pacto que Cristo fez conosco. Eles desconhecem. Então, se eles desconhecem, eles não fazem uso dessa arma. E se eles não fazem uso dessa arma, vamos continuar fazendo como era no velho, investindo nele, atacando ele. Sabe por que casamentos são destruídos? Satanás entra e investe na casa, no casamento, porque as pessoas desconhecem o novo pacto e tudo que nele há. Sabe por que filhos ainda são revoltados com pais? Porque as pessoas desconhecem o novo pacto e todas as virtudes que nele há. Sabe por que pessoas estão falindo, empresas estão indo à bancarrota? Porque os seus gestores desconhecem
as realidades desse novo pacto e todas as virtudes que nele há. Então, o inferno continua atacando, porque Cristo, quando veio, ele disse que o inferno não atacaria mais. Se você está sendo atacado pelo inferno, é porque você não conhece as realidades do pacto que Jesus fez conosco quando veio para esta terra e morreu em nosso lugar, pagou a nossa dívida. Ele é um Deus que paga e apaga. Ele vem, Ele paga a minha dívida, Ele paga a sua dívida e Ele apaga o nosso passado. Ele fala: eis que agora eu faço todas as coisas novas. Então Ele está propondo para mim e para você construirmos um novo padrão, um novo paradigma, um novo modelo mental. Mas a gente fica muito preso ao antigo, e o que o Senhor vem hoje é trazer esse entendimento a mim e a você. Nós vamos nos sustentar praticamente todo o tempo somente na fala do próprio Jesus, e somente no Evangelho segundo Mateus. Ali no Evangelho de Mateus nós vamos ver Jesus falando com os seus discípulos, Jesus falando com as pessoas o tempo todo. Hoje pela manhã nós vamos nos sustentar. A base de sustentação para a nossa reflexão será o Evangelho segundo Mateus. Jesus liberando preciosidades para mim e para você. Porque quando Ele fala com os discípulos daquela época, Ele fala comigo e com você, que somos os discípulos dEle hoje. Mas como cenário inicial, para que vocês entendam um pouco dessa introdução que eu fiz até aqui, eu quero ler com vocês a primeira epístola do apóstolo Paulo, o amado apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 2, versos 6 em diante. Aqui, olhem para mim que daqui a pouco a gente lê junto. Aqui o apóstolo Paulo, ele está provocando um grupo de cristãos a terem uma nova inteligência. 2 Coríntios, capítulo 2, o que nós vamos ler, o apóstolo Paulo está provocando os crentes para ter um novo nível de sabedoria, saber novas coisas, mas agora coisas que são provenientes do Espírito. Ele está provocando eu e você a conhecer coisas que não são reveladas pela palavra, mas Ele está provocando eu e você a começar a entender algumas coisas que são ensinadas, um nível de sabedoria proveniente do Espírito. Se nós conhecermos somente a palavra escrita, e todos nós aqui dentro, fora as crianças, que ainda não sabem ler e escrever, todos nós temos intelecto suficiente para ler a Bíblia e entender do prisma natural, do QI, do intelecto. Mas o que o apóstolo Paulo está provocando agora é ter um nível de sabedoria que não vem do intelecto, que vem do Espírito, para discernirmos as coisas, que não vem das nossas experiências, mas vem do Espírito. Então ele diz assim, a minha tradução é a Nova Versão Internacional. O apóstolo Paulo vem e diz: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou, antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O apóstolo Paulo,
Ele está falando que Deus está revelando a nós, nos dando um nível de entendimento, de conhecimento, de sabedoria, agora pelo Espírito. Ele continua: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Está falando de graça. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aqui, nessa passagem, o apóstolo Paulo está nos revelando algo, e revelava algo para aquela igreja, que tinha uma experiência, que tinha uma história, aquele povo. O apóstolo Paulo aqui, ele vem dizer para aquela igreja, e para mim e para você, que no Antigo Testamento, naquela história que eles tinham vivido até ali, havia uma grande limitação no quanto cada crente podia experimentar de Deus. As pessoas que criam em Deus eram extremamente limitadas no sentido de entender quanto eles podiam experimentar de Deus. Isso porque, amados, o Espírito no Antigo Testamento, ele vinha ocasionalmente, ele se manifestava ocasionalmente, e somente, na maioria das vezes, na vida dos reis e dos apóstolos, e também para uma única atividade específica. Era assim que o Espírito se movimentava. No Antigo Testamento ele aparecia de tempo em tempo, e somente se manifestava na vida, normalmente, de reis e apóstolos. Por isso, a mentalidade daqueles crentes era extremamente limitada no que diz respeito a cada crente ter experiências com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo é seguido, ele vem, ele é uma voz depois de Cristo, e ele, com todo o entendimento, toda a experiência que ele teve na sua conversão, na sua caminhada, ele vem agora e começa a quebrar paradigmas, e ele vem dizer para o pessoal: olha, a igreja de Corinto, vocês precisam saber que há um entendimento, uma sabedoria proveniente do Senhor. Eles não conheciam isso, e o pior é que a igreja ainda hoje não conhece isso. Ele está dizendo aqui que a porta para que todos pudessem entrar nas coisas profundas do Espírito Santo só se abriu quando Jesus morreu e ressuscitou. Ele está dizendo: olha, a porta para vocês mergulharem profundos na mente de Deus, ela só se abriu agora, depois que Jesus morreu e ressuscitou. Portanto, entrem por essa porta, entrem para esse novo tempo de experiência com o Espírito, que só foi inaugurado por Cristo, quando morreu, ressuscitou, intercedeu sobre nós junto ao Pai. E quando todos estavam reunidos no cenáculo, ele fala com o Pai e diz: Pai, eu prometi que não deixaria eles órfãos. E quando eles estavam no cenáculo, aconteceu o dia de Pentecostes. E ele está dizendo isso: a porta se abriu, agora vocês podem ter experiências individuais, coletivas e diárias com o Espírito Santo de Deus, por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo.
Jesus, ele vem e abre o entendimento de uma maneira totalmente nova de como viver no Espírito. Jesus, ele começa a anunciar isso. Ele começa a anunciar da importância de nós vivermos no Espírito. Ele fez isso, ele mesmo, quando ele ensina os seus discípulos sobre como funcionaria o reino de Deus. Falamos ontem também um pouco com os jovens sobre isso. E lá, agora sim, entramos profundamente no livro de Mateus. E lá em Mateus, no capítulo 25, verso 1, Jesus começa a ensinar como o reino dos céus funciona, como o Espírito é fundamental para que o reino dos céus aconteça. E ele vem e diz assim, ele começa dizendo: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para se encontrar com o noivo. Jesus está ensinando aqui os discípulos, e essa história das 10 virgens, essa parábola das 10 virgens, fala que haviam 5 prudentes e 5 insensatas. E resumidamente, essa história diz que aquelas noivas, quando ouviram dizer que o noivo viria buscá-las, elas se prepararam, cada uma com a sua candeia, e cada uma com uma porção de óleo. As imprudentes não se preocuparam muito com o óleo, levaram um tanto, e como o noivo demorou para chegar, elas dormiram. E diz a palavra em Mateus 25, que lá pelas tantas, alguém à meia-noite disse: o noivo está vindo. E elas acordaram rapidamente. E então, aquelas que não se preocuparam com o óleo, abro parênteses, tudo que se menciona óleo na Bíblia, fala do Espírito Santo. As imprudentes não se preocuparam com o óleo, não se preocuparam com o Espírito Santo. Então elas perceberam que não tinham óleo. E falaram para as prudentes: você me arruma um pouco do seu óleo? E a prudente diz assim: não, porque pode ser que falte para mim e falte para você. E a prudente disse assim: vá comprar óleo. E aí as imprudentes saíram correndo comprar o óleo. Sabe o que significa essa atitude das noivas imprudentes, sair correndo comprar o óleo? É o tipo da igreja que se preocupa com dinheiro. Dinheiro não falta nesse ministério, o ministério é muito rico. Comprar é a solução? Comprar? Então eu compro, está aqui, eu tenho dinheiro. Elas foram correndo comprar óleos, porque elas estavam se garantindo numa estrutura física, no dinheiro. Só que quando elas voltaram, a palavra de Deus fala que a porta estava fechada. E as prudentes, aquelas que tinham óleo, entraram para a ceia nupcial com o noivo. E as imprudentes bateram a porta. Abra-nos a porta, por favor. E elas começaram a dizer assim: Senhor, Senhor, abra-nos a porta, por favor. E o noivo disse assim: na verdade, eu não as conheço. Por que o noivo não conhece as imprudentes? Porque ele não conhece quem não tem Espírito Santo. Tem um monte de gente que está dentro da igreja que não tem o Espírito Santo e são desconhecidas do noivo. E não adianta chegar depois na presença do noivo e dizer: Senhor, Senhor, eu cantava, eu pregava, eu pulava, eu tocava, eu fazia isso, eu participei do seminário desse, na Universidade da Família eu fiz todos. Espera aí, eu fiz Senhor, Senhor, eu fiz o Educando Filhos da Maneira de Deus, eu fiz Casados para Sempre, eu fiz o CRAU, eu fiz o CREL, eu fiz o CRUI. Ele vai dizer assim: Cruz Credo, eu não te conheço. Porque nada disso substitui o óleo, nada disso substitui o Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo está provocando um tipo de igreja para ter entendimento da importância do Espírito Santo. É por isso que Jesus ensina como vai funcionar o reino dos céus. Ele fala: será semelhante à história dessas virgens, será semelhante a essas 10 virgens. O reino dos céus funciona com óleo. Sabe aquela porta emperrada? Não abre. Aí vai alguém lá e põe óleo. E aí aquela porta
abre e fecha, abre e fecha. O que vai fazer Deus abrir e fechar portas em sua vida não são os semináriozinhos, não são os encontrozinhos. Não estou dizendo que isso é ruim, isso é bom, mas isso não é tudo, isso não é o fundamental. O fundamental é correr para Cristo. O que vai fazer com que Cristo abra e feche portas facilmente na minha vida e na sua vida é o óleo do Espírito Santo, é o quanto do Espírito Santo eu tenho em você. Quanto mais óleo, menos barulho. Quanto mais óleo, melhor funcionam as portas. Quanto mais do Espírito Santo de você, em você e em mim, quanto mais do Espírito em nós, mais as portas abrirão e fecharão rapidamente, fazendo com que a gente entre em caminhos que são do Senhor e que a gente não entre em caminhos que são do Senhor. Vocês estão entendendo até aqui? É esse modelo mental que o Espírito Santo está querendo trazer. A porta dos meus negócios não avançam, a porta da minha vida profissional não avança. Eu pergunto, quanto de óleo tem nessa porta? A porta do meu casamento não, parece que está emperrada. A porta da minha família parece que está emperrada. Eu pergunto, quanto de óleo você tem colocado nisso? Quanto do Espírito Santo tem nisso? A resposta está em cada um de nós. E vocês vão concluir que tudo que parece uma porta emperrada em nossa vida tem praticamente total ausência do Espírito Santo. Quer que a sua vida profissional flua? Não comece a atividade profissional de você sem você trazer o Espírito Santo para dentro do teu negócio. Abra a porta do seu trabalho, chegue na sua mesa, chegue no seu setor e comece, antes de chegar lá, a dizer: Espírito Santo, venha na frente comigo. Espírito Santo, eu preciso do teu óleo. Espírito Santo, seja comigo. Você vai começar a ter intimidade, experiências com o Espírito. Espírito Santo, faça a diferença. Espírito Santo, molde a minha mente. Espírito Santo, que hoje a minha boca só fale o que o Senhor quer dizer e não o que a minha carne quer que eu diga. Espírito Santo, que hoje eu faça negócios que o Senhor quer fazer e não negócios que eu tenho vontade de fazer. Espírito Santo, que o Senhor vá à frente, anule, neutralize todos aqueles que fazem oposição a que eu possa exercer o meu papel aqui neste lugar, fazendo segundo a tua vontade e não a minha. Assim que funciona. Você precisa de óleo na sua família, no seu casamento? Quanto você está colocando o Espírito Santo nas suas relações? É esse modelo mental que o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto que precisava desenvolver, porque eles não tinham essa noção que poderiam ter esse tipo de experiência, porque eles ouviam dizer, e talvez até viram alguns mais velhos, que o Espírito Santo só descia ocasionalmente e somente sobre reis e apóstolos, e eles ficavam admirados olhando de longe aquela movimentação. E o apóstolo Paulo vem e diz: olha, Jesus inaugurou um tempo novo. Jesus inaugurou um tempo em que nós todos podemos ter experiências diárias com o Espírito Santo. Ok até aqui? Posso avançar ou paro? Amém? É para parar? Para avançar? Então vou avançar. Eu quero voltar com vocês um pouco, nós acabamos de ler Mateus 25, eu quero voltar com vocês um pouco para você ver a dinâmica de Jesus conversando com os discípulos em Mateus 9, por gentileza. Mateus capítulo 9. Agora, Jesus começa, eu estou construindo, escute bem aqui, eu estou construindo referências para vocês começarem a ligar os pontos, para que vocês entendam o tema da mensagem de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, eu preciso construir algumas referências, e vocês vão ligando esses pontos, e daqui a pouco vai ter uma forma, vai ter uma imagem, que vocês vão poder se enquadrar nelas, para poder então entender por quê que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Então preste bem atenção nesses pontos, nessas referências que eu estou construindo, para que você possa concluir o final da mensagem, do porquê que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Primeiro nós entendemos que as histórias do passado, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, as experiências eram diferentes da do Novo. Nós vemos o próprio Jesus dizendo da fundamental importância no reino dos céus, a questão do óleo, do Espírito Santo. E agora nós vemos aqui, em Mateus capítulo 9,
discípulos de João Batista, vindo até Jesus e questionando Jesus de uma forma muito singela, de uma forma muito pura. Mas eles estão agora questionando Jesus acerca de algo que nós estamos ministrando e ensinando aqui. Algo que produz intimidade com o noivo através do Espírito. Mateus 9, capítulo 9, verso 14, por favor. Então, os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os seus discípulos não? Os discípulos de João Batista foram forjados por João Batista. Cara, João Batista era radical, era rock and roll. O cara era radical. E ele ensinou os seus discípulos que deveriam jejuar. Os fariseus, os antigos da igreja, também jejuavam. Tinham vida de jejum. Os discípulos de João Batista aprenderam através de João Batista que precisava jejuar. João Batista fazia jejum. Aí os discípulos de João Batista vêm a Cristo de uma forma muito singela, inquietos, perturbados com aquilo, porque eles não viam os discípulos de Jesus jejuarem. Eles não viam os que andavam com Jesus jejuando. Aí eles vieram e perguntaram para Jesus: mas Senhor, nós e os fariseus jejuamos, por que os teus discípulos não? Aí Jesus responde para eles no versículo 15. Jesus diz assim: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Aqui Jesus faz a primeira menção na Bíblia Sagrada, introduzindo ele mesmo como noivo. É a primeira vez que Jesus fala dele mesmo como noivo. Ele diz assim: como podem os convidados do noivo ficarem de luto enquanto o noivo está com eles? Aí ele diz: virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Jesus ele responde uma pergunta, vocês perceberam, com outra pergunta, porque Jesus vem trazer para mim e para você essa capacidade de reflexão, porque até então era lei e a lei, meu irmão. Você não tinha direito de pensar nada que você quisesse pensar, porque era lei. Agora Jesus ele responde uma pergunta com outra pergunta, ele está forçando a gente a pensar. Ele diz aqui: vem cá, vem cá Marcelo, meu filho, vem aqui. Ele está dizendo isso, Jesus está querendo dizer isso. Está aqui, relação filho e pai. Aí ele está falando de noivo, mas relação filho e pai. Aí o pai está vivo, estou vivo, sabia? Aí o pai está vivo, eu estou vivo com o filho. Jesus está dizendo assim: tem sentido o filho ficar de luto? Fica de luto, filho. Com o pai vivo. O que você tem, Marcelo? Fala: estou de luto. Estou de luto. Por que, Marcelo? Teu pai morreu? Fala: não. É isso que Jesus está dizendo. Tem sentido o convidado ficar de luto com o noivo vivo? Tem sentido alguém fazer luto estando alguém vivo? Jesus está dizendo assim: olha, eles não precisam jejuar enquanto eu estou com eles. Por quê, Senhor? Porque eu estou com eles. Ele diz: mas chegará o dia em que o noivo lhe será tirado. E por causa das saudades que eles vão ter do noivo, eles vão jejuar. Por causa da vontade de estar com o noivo de novo, é que eles vão jejuar, porque eles vão entender que é só quando eles matarem a carne que o Espírito se fortalecerá, e então eu, o noivo, me manifestarei para eles através do Espírito, por causa do seu jejum. Vocês estão entendendo por Cristo? Eu preciso saber se vocês estão entendendo. É isso que Jesus está dizendo. Jesus vem e constrói um novo paradigma sobre o jejum, porque até então
Os discípulos de João Batista e os fariseus, eles jejuavam por uma situação própria que normalmente era o povo de Deus estar sendo perseguido por alguma bobagem que tinha feito. E por isso eles jejuavam. Essa era a razão do jejum deles. E Jesus vem e começa a introduzir um novo padrão de jejum. Vocês não vão mais jejuar porque são perseguidos. Vocês vão jejuar por amor de mim. Vocês vão jejuar para ter intimidade comigo. Vocês vão jejuar para estarem próximos de mim. Não mais por uma causa qualquer. Não mais para ter o seu carro novo, o seu emprego, a sua mulher, seu casamento restaurado. A igreja vem jejuando de maneira equivocada e errada. A igreja vem jejuando de uma maneira com mentalidade de Antigo Testamento. Jesus vem e ele imputa, ele aciona um novo padrão de jejum. Ele fala: você não vai mais jejuar por isso, você vai jejuar porque o noivo lhe foi tirado, e você vai jejuar para querer estar perto do noivo, e a única maneira que você vai conseguir vai ser quando você matar a sua carne. Então você vai perceber o Espírito, e eu me manifesto no Espírito, e a minha presença vai te bastar. É isso que Jesus está falando. Obrigado, filho. É isso que Jesus vem dizer aqui, meus irmãos. E se não houver essa nova mentalidade, eu não tenho o óleo. E se eu não tiver o óleo, quando o noivo vier, não adianta eu dizer: Senhor, Senhor, eu não conheço vocês. Mas Senhor, eu não conheço vocês. Ele vai nos reconhecer à medida que nós carregarmos o Espírito. Ele não vai reconhecer pelo seu tempo de igreja. Ele não vai reconhecer pela sua graduação em teologia, doutorado em divindade, o que quer que seja, especialidade em demoniologia, o que quer que seja. Ele vai nos reconhecer pelo quanto do óleo tem em nós, pelo quanto do Espírito tem em nós. A crise era: será que Jesus não valoriza o jejum? Essa era a crise dos discípulos de João. Será que Jesus não dá valor ao jejum? Aí Jesus fala assim: não, eu dou, mas não é esse jejum. Eles jejuarão quando o noivo lhes for tirado. Jesus, ele permitiu isso para introduzir esse novo padrão sobre o jejum. Ele diz: como podem os convidados do noivo ficar de luto, estando ainda junto com ele? Ele faz os caras pensar. Ele faz os caras pensar. Eles vão vir dia que o noivo vai ser tirado, então eles vão jejuar tão intensamente como vocês, discípulos de João Batista, jejuam. Vão jejuar mais intensamente do que os fariseus jejuam. Eles vão jejuar mais agora, com um desejo: o desejo pelo noivo. Eles vão jejuar com uma razão: pelo luto de não ter mais o noivo perto. Esse é o motivo. O jejum agora motivado pelo desejo de se encontrar com a bela e carinhosa presença do noivo. Essa passa a ser a motivação do jejum, não mais aquele jejum que era a expressão da misericórdia, que Deus tivesse misericórdia pelo pecado que o povo cometeu. Não é mais esse o jejum. Não é mais o jejum para uma petição de que Deus viesse livrar o povo de algum desastre. Não é mais o jejum de um simples exercício religioso. Agora é um jejum por saudades do noivo, por sentir de novo a presença graciosa de Jesus. Jesus está dizendo que é preciso fazer esse jejum. Vamos ver o que Jesus disse a seguir ainda em Mateus 9. Depois disso, Jesus falou algumas coisas mais. Jesus está aqui, escutem. Jesus está aqui, trazendo um novo padrão, um novo modelo. Ele falou isso que nós acabamos de ver. Disse: por acaso ficará de luto o convidado, o noivo estando com ele? Ele pergunta. Mas então, quando o noivo lhe for tirado, eles jejuarão. E aí em seguida,
no próximo versículo, versículo 15, Jesus, ele torna explícito o que ele está falando de produzir em nós um novo paradigma. Ele diz, Jesus respondeu, nós vimos isso, né? Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão um dia. Agora, versículo 16. Aqui ele torna explícito o que ele está querendo comunicar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Versículo 17. Nem se põe vinho novo em odres velhos, ou em vasilhas de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo, em odres novos, em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Jesus aqui vem e diz, não tem como eu colocar sobre vocês o novo, se vocês ainda estão com mentalidade velha. Se eu fizer isso, eu arrebento vocês, eu perco vocês e eu desperdiço o vinho. Esse vinho aqui é uma revelação do Espírito Santo que Jesus está falando. Esse vinho aqui é algo novo da parte de Deus, é algo fresco da parte de Deus. Jesus está dizendo, eu não tenho como liberar sobre vocês algo novo, se vocês ainda têm mentalidade velha. Eu não tenho como liberar sobre vocês a ideia desse jejum por amor do noivo, e não mais por uma causa, se vocês ainda têm uma mentalidade presa, de que jejuando vocês vão atrair o coração de Deus, para que Deus se levante em teu favor, e lute a sua causa. Jesus está dizendo que é preciso uma nova forma de pensar. Jesus vem aqui e coloca um novo padrão. Ele diz, enquanto eu estiver fisicamente com vocês, vocês não precisam jejuar. Sabe o que vai acontecer quando Jesus voltar? Nós não vamos mais precisar jejuar. Isso é tão verdade que primeira coisa que ele fala, que o que ele tem preparado para nós, o que Jesus tem preparado para nós? Um banquete, uma mesa. Assim como os discípulos não jejuavam com ele porque ele estava junto, quando nós estivermos junto com ele, nós não vamos precisar mais jejuar. Por quê? Porque não faz mais sentido, porque agora nós fomos achados pelo noivo. Vocês entendem isso? A gente vai estar com ele, cara. Não vai precisar mais jejum, não tem sentido. A gente vai estar com ele. O jejum era só para matar saudades, só para ter um gostinho da presença dele, até que ele venha. E ele virá. Mas se você não tiver com óleo, com unção, você não experimentará dele. E você vai dizer, Jesus, Senhor, Senhor. Ele vai dizer, não te conheço. Ele não conversou com as virgens. Ele não bateu, quem que é você? De onde que você é? Da comunhão que são seus abertos, Senhor. Que são seus abertos? O que é isso? Uma igreja. O que é a igreja? Ele não bateu papo. Ele falou assim, não vos conheço. A verdade é que não vos conheço. Jesus vem trazendo isso, um novo padrão. Sem nós termos esse novo padrão, a gente vai continuar o quê? No antigo, sendo atacado pelo inferno, o inferno vindo sobre nós. E aí o que a gente faz? Vou jejuar, para que Deus me livre desses ataques do inferno. O que Deus vai fazer com o seu jejum? Vai dizer, que dó, tendo comida em casa e passando fome. Tanta gente na África sem ter o que comer. É o que Jesus vai dizer. Ele não vai mover uma palha, se o meu jejum for por causa das investidas do inferno contra a minha vida. Essa é a boa nova dessa manhã. Deus não moverá uma palha, se o seu jejum for por esta causa. Mas ele está investindo contra mim. Pois é, mas Jesus está querendo que eu e você tenhamos hoje um novo entendimento, para que então, o que ele disse para Pedro, quando Pedro reconheceu ele como Cristo, o Filho do Deus vivo, e aí ele falou, então, por causa disso, Simão, você é bem-aventurado, e te digo que tu és Pedro,
e as portas do inferno, porque você me reconheceu como Cristo, Filho do Deus vivo, por causa disso, porque você entendeu, porque você tem uma nova mentalidade, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se eu e você não tivermos essa nova mentalidade, esse novo padrão, não formos odres novos, Ele não vai liberar esse novo sobre nós, e não vai liberar por amor, porque Ele fala que se Ele se liberar, se arrebentará o odre. Ele perde o odre e perde o que é precioso, o vinho novo, o Espírito, a revelação. A revelação não é dada para muitos, sabe por quê? Porque vão se perder, não estão preparados para receber o novo. Aí a revelação se perde. Por que a revelação é dada só para alguns? Porque alguns homens e algumas mulheres de Deus apenas enxergam o que ninguém enxergou. Porque primeiro, eles mudaram o padrão, se tornaram novos. E quando eles são os novos odres, o Senhor revela o vinho novo. O Senhor coloca o vinho novo. O Senhor traz o novo. Isso pode ser revelado, como foi a mim, a qualquer um de vocês. Qual a condição para isso, pastor? Qual é o cursinho que você fez? O que você anda lendo? O que você anda escutando? Sou extremamente seletivo no que leio e no que escutar. Extremamente seletivo. Eu acho que hoje eu tenho que eu me sujeito a escutar talvez 3 nomes no mundo que eu me sujeito a escutar, não mais que 3. Ah, mas o Silas Malafaia é tão tremendo, eu não consigo ouvir a voz do Silas Malafaia. Eu acho que é o melhor representante da classe cristã para falar publicamente. O melhor. A igreja não tem um cara que fale como ele fala para defender uma causa que já foi defendida por Cristo. Ah, mas ele é tremendo, vocês viram ele na moral? Caramba, cara, máximo. Eu não consigo ouvir ele. Está tudo muito bem quando ele começa a vender as Bíblias dele. Está tudo muito bem quando ele começa a fazer propaganda do programa dele. Ele é um excelente marqueteiro, muito inteligente. Mas não consigo ouvir. Quem que o senhor ouve então, pastor? Tem uma voz que eu ouço, a voz do Espírito. E 2 ou 3 homens que são movidos pelo Espírito. E desses 2 ou 3 só tem um que é brasileiro. Só encontrei um no Brasil que seja odre novo. E isso pode ser revelado para você, para qualquer um. Qual é o princípio? O princípio é ter a sua mente renovada, transformada. O princípio é ser odre novo. Jesus aqui, quando fala desse jejum, eu falei para vocês que ia pregar acerca de jejuns, eu já estou pregando, tá? Esse jejum aqui, a Bíblia chama, esse jejum que Jesus está falando, é jejum bíblico, tá? Eu falei que existem 7 jejuns bíblicos, esse é um deles. Esse jejum é conhecido como jejum do noivo. Eu jejuo por saudades e por amor ao noivo. Eu jejuo porque eu estou enfermo de amor pelo noivo. Me dói as saudades que eu sinto pelo noivo. Está me doendo, eu estou enfermo de amor pelo noivo. Esse é o jejum do noivo. Ele é bíblico e é baseado simplesmente no desejo de estar com o noivo. Estes odres novos que Jesus menciona aqui, são as novas estruturas que são necessárias para que pessoas recebam novas experiências, recebam o vinho novo. Por que as pessoas não têm mais novas experiências com Deus? Porque as estruturas são velhas. Eu só vou ter novas experiências com Deus quando a minha estrutura também for nova. Então Ele deitará em nós o vinho novo. Você quer ter experiências com Deus? Eu desafio você a ter vida de jejum. Você vai ter experiências que só são decorrentes de jejum.
Não vem de outra forma, é só de jejum. O que você sente de experiência com jejum, você não vai sentir no show do Rodolfo, você não vai sentir na pregação de não sei quem, que tem milhares de pessoas, você não vai sentir fazendo missões na África, você não vai sentir em lugar nenhum o tipo de experiência que se tem e se sente quando você tem vida de jejum. Mas para ter vida de jejum, precisa ter uma nova estrutura. O jejum tem que ser numa nova estrutura, não na velha. Senão você não tem experiência nova. Não há experiência nova em cima do velho. Vocês estão entendendo, amém? Só os odres novos ficam enfermos de amor. Só odres novos sentem saudades do noivo. Jesus estava dizendo que era necessária uma nova estrutura, para então receber o Espírito Santo, o vinho novo, no dia do Pentecostes. Deus, Ele não vai derramar o novo em sistema antigo. A revelação de Jesus como noivo, junto com o jejum do noivo, é a parte vital da nossa vida para que 3 situações aconteçam em nós, na nossa relação com Deus. A primeira, para mudarmos o sistema do odre velho. A revelação, amados, escute bem, a revelação de Jesus como noivo, a revelação de Jesus como noivo, junto com a prática do jejum do noivo, que nós acabamos de aprender, essas duas coisas, eu entender, ser revelado para mim, Jesus agora como noivo, e junto com isso que agora eu entendo, Jesus é noivo, o jejum do noivo, que agora eu também aprendi, essas duas coisas, elas são fundamentais para que a gente tenha 3 situações em nossa vida com Deus. A primeira delas, para mudarmos o sistema do velho. Nós não conseguimos mudar o sistema do velho sem ter a revelação de Jesus como noivo e sem praticar o jejum do noivo. Nós não conseguimos. A segunda, para termos uma nova estrutura. Deus não constrói o novo em cima do velho. Eu preciso derrubar o velho para que então tenhamos uma nova estrutura. Ele fala, eis que todas as coisas velhas já passaram e agora, então, eu faço novas todas as coisas. Terceira, para recebermos uma nova capacitação. O Senhor não nos capacita algo novo se nós não tivermos uma nova estrutura, se nós não acabarmos com o velho sistema. Deus não nos capacita. Por que pessoas nunca se renovam? Se ouve a pessoa falando, o evangelho que ele prega hoje é o mesmo que ele pregava 30 anos atrás. Por conta disso. Deus não libera sobre nós uma nova capacitação se ele está preso com as coisas do velho. Por que algumas pessoas não disparam no seu ministério? Tipo, Paulinho veio lá da igreja de São Paulo, vamos imaginar, hipoteticamente, o Paulinho veio lá da igreja de São Paulo, estava lá servindo os irmãos em São Paulo, uma benção, o Paulinho servindo lá, tal, aí o Paulinho mudou para Pongas, servo do Senhor, chegou nos céus abertos, começou a servir o Senhor nos céus abertos, só que a igreja dele lá de São Paulo, falou para ele assim, olha Paulinho, eu não te libero, poder de Grayskull, eu nunca vi igreja que não libera, irmão, eu não libero você, tá? Fica aqui comigo ainda. Fica preso aqui comigo. Pode ir lá, mas fica aqui comigo. Essa atitude está impossibilitando Deus de liberar sobre o Paulo uma nova capacitação, porque ele ainda está preso com o velho. Vocês estão entendendo isso? Aí o Paulinho vem aqui e ele serve exatamente igual ele servia lá. Porque Deus não vai liberar para ele uma nova capacitação, porque ele está preso no velho. Porque ele aceitou uma palavra e disse, amém, pastor. Amém. Eu sou ovelhinha de Jesus obediente, amém. Não sabem, por desconhecerem estas realidades, que estão travando o reino de Deus avançar, está travando o Paulo de ter uma nova capacitação fresca que o Senhor tem. Por quê? Porque está preso no velho. Deus não traz nova capacitação em mim e você, se nós ainda estivermos presos com o velho. Vocês estão entendendo, amém? Você que veio de outras igrejas, outros ministérios estão aqui, Deus quer colocar algo novo sobre a sua vida, mas você não recebeu ainda porque está preso no velho. E a sua mensagem é a mesma, e a sua voz é a mesma, e o seu jeito é o mesmo de fazer as coisas, mas Deus tem sempre algo novo para nós.
Ele tem, é Ele que produz o vinho novo. Ele detém o novo, é Ele que tem o vinho novo. Ele só quer que a gente se prepare, se capacite. Ele só quer que a gente pare com o sistema antigo. Ele só quer que a gente construa uma nova estrutura. E então Ele coloca uma nova capacitação. Vocês estão entendendo, amém? Antes do Antigo Testamento, o povo de Deus estava sempre tendo que se defender das violentas investidas do inferno. Agora eu vou para o final da mensagem, que é, na verdade, o tema da mensagem. Antigamente, o povo que servia a Deus estava sempre se protegendo das investidas do inferno, sempre de uma maneira ou outra, tentando que se defender. Agora, Jesus fala que como odres novos, com uma nova estrutura, isso muda. Agora, preste atenção, estou encerrando a mensagem. Agora, somos nós, os odres velhos, que atacam violentamente o inferno. Sabe para que Jesus fez você odre novo? Sabe por que Jesus fez você, nós como odres novos? Para nós, odres novos, antes, nós éramos atacados pelo inferno. Ele nos fez odres novos. Escute isso, meu irmão. Para que eu e você, como odres novos, agora, somos nós que atacamos violentamente o inferno. Sabe o que tem crente que faz? Tem crente que evita o inferno. Não gosto nem que fale de diabo aqui em casa, pastor. Essa palavra inferno, acho que a gente não tem que estar falando, sabe? Eu mesmo um dia preguei, nós não temos que ser agência de publicidade do inferno, porque eu era velho. Hoje eu entendo que o meu papel não é fazer de conta que o inferno não existe, porque eu sou ovelhinha de Jesus. Ele me fez odre novo, para que então eu, como odre novo, ataque violentamente. Escute a palavra violentamente partiu da boca de Jesus. Jesus falou que o reino dele se conquista violentamente. Pastor, que heresia é essa? Calma, meu irmão, a mensagem não acabou. Pastor, que absurdo isso! O reino de Deus é amor, paz, alegria no Espírito Santo. É verdade. Mas como odre novo, eu e você temos que atacar violentamente o inferno. Pastor, eu não consigo conceber isso, sabe por quê? Porque você ainda está preso no velho. Meu irmão, dói em você o quanto doeu em mim, quando eu olhava isso, orava e dizia, não, Jesus, não é possível. Ele dizia, é possível, odrezinho, velhinho. É possível. É possível. Nós, os odres novos, é que temos que atacar violentamente o inferno. Vamos ver o que Jesus disse? Quando ele fala para os discípulos. E ele fala isso para os discípulos, preste bem atenção. O que nós vamos ler agora, Jesus falou para os discípulos, depois que ele explicou sobre os odres novos. Jesus primeiro vem e diz por que tem que ser odre novo. E agora ele vem e fala como nós devemos agir. Vamos comigo lá em Mateus capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Vamos ler do verso, pela falta de tempo, vamos ler do verso 13 em diante. Agora Jesus vem, depois que ele explicou a importância de ser odre novo. E ele fala: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, verso 16: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue,
Ele está dizendo, isso foi revelado a você pela sabedoria proveniente do Espírito, que nós falamos no começo. Isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. Verso 18, e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Em outras traduções, diz assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está falando isso. Jesus está dizendo isso. Aqui, depois que Jesus fala da importância de ter uma estrutura nova, ele vem agora e diz assim, antes, o inferno investia contra o meu povo. Agora, porque vocês entendem, agora que vocês têm um novo modelo mental, agora que vocês são odres novos, as portas do inferno, elas é que não prevalecerão contra a igreja. Ele está dizendo, agora é a hora dos santos atacarem o inferno. Ele está dizendo, agora é a hora que a estrutura do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Agora é a hora da igreja atacar o inferno. É isso que Jesus está falando aqui. É exatamente isso que ele está dizendo. Deixa eu avançar por causa do tempo. Jesus está falando isso. Escuta aqui, meu irmão. Pare para pensar no texto, na íntegra do texto. Jesus diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pare para pensar comigo. Porta é um instrumento de ataque? Você já viu alguém assim para defender a sua casa? Vem um bandido, a pessoa pega e arranca a porta e Porta é instrumento de ataque? Sim ou não? Ele está dizendo, agora o inferno não te ataca mais, igreja, povo meu, porque igreja não é isso, eu e você somos igreja. Agora, a igreja não te o inferno não te ataca mais, porque porta não é instrumento de ataque, porta é instrumento de defesa. Quando chega alguém na nossa casa, a gente abre um pouquinho a porta, e a gente fica preocupado, esse cara tem um jeito estranho, o que a gente faz? Fecha a porta rápido, a gente se defende. Sabe o que Jesus está dizendo? Que mesmo essas portas todas fechadas, elas não prevalecerão contra o ataque violento da igreja. Aquela época, irmão, que você era crentinho, Jesus, amado meu, eu sou como Cristo, ovelhinha muda que vai para o matadouro, me bate, me escorraça, acabou, meu irmão. Agora ele diz assim, eu sou descendente do leão da tribo de Judá. O meu Senhor é o Senhor dos exércitos. E agora, inferno, as tuas portas não prevalecerão contra o ataque que eu vou dar violento contra você, inferno. Tem gente fugindo da realidade do inferno, quando Jesus diz assim, as portas não vão prevalecer, ataquem violentamente. Eu não, Jesus, onde já se viu? Sabe por que tem gente que pensa assim? Porque não sabe quem é em Cristo, e não sabe quem Cristo é nele. Pastor, então tá, onde é que eu pego a minha arma para atacar o inferno então, já que eu tenho que atacar? Se acalme, se acalme, se acalme um pouquinho. Vamos ver Mateus ainda um pouquinho mais, eu prometo que vou acabar. Vamos ver o que Jesus fala em Mateus no capítulo 11. Tá? No capítulo 16, ele diz que a gente tem que atacar, que as portas do inferno não prevalecerão. Mas lá no 11, ele disse como é que elas não prevalecerão. Por favor, Mateus 11, verso 1 em diante. Mateus 11, verso
primeiro em diante. Aqui Jesus fala como é que tem que ser esse ataque. Lá na frente ele diz que as portas não prevalecerão se nós agirmos assim. Eu vou ler do primeiro em diante. Eu vou ler Mateus 11, do verso 1, nós vamos até o verso 11 ou 12. Vamos lá. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. João, ao ouvir na prisão, João Batista estava preso, João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas não estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Jesus continua dizendo no versículo 11: digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Se você pegar outra tradução, talvez sua tradução diga aí, é tomado com violência. E os que usam de força e os que usam da violência se apoderarão dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Jesus está dizendo que o reino dos céus, ele é tomado, o reino dos céus, ele é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Os que usam de violência se apoderam dele. É o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo isso. Jesus vem nessa passagem bíblica e ele convida nós a sermos radicais como João Batista foi, a sermos violentos como João Batista foi, mas ele está incentivando eu e você: calma, não vá, ou melhor, se matricule para fazer jiu-jitsu com o Paulinho ainda hoje, se prepare, mas não é essa força, não é essa violência. O Senhor, ele nos convida a ter violência espiritual. Amados, sermos espiritualmente violentos significa, escute bem isso, que pagaremos qualquer preço para nossa autonegação, a fim de obedecermos à vontade de Deus. Ser violento espiritualmente é dizer: eu pago o preço que for para negar a mim mesmo, para obedecer à vontade de Deus. Jesus aqui, ele relacionou a violência espiritual com um estilo de vida radical. Jesus, ele está dizendo isso, ele está dizendo que nós temos que ter um estilo de vida radical, como foi de João Batista. Como que eu sou violento espiritualmente contra as portas do inferno? Primeiro, quando eu sou um obediente radical. Como que as portas do inferno
Não vão prevalecer a minha violência quando eu obedeço a Deus. Quando a minha carne diz assim, vá lá e peque, vá lá e adultere, vá lá e roube, vá lá e defraude, vá lá e fornique, vá lá e faça o que é errado. Quando a carne fala isso, quando o inferno fala isso, e quando você fala assim, você diz não para o pecado e para o orgulho, você diz não vou roubar, não vou adulterar, não vou defraudar, não vou afrontar, não vou me rebelar, não vou ser ingrato, não vou trair, não vou. Essa nossa postura de obediência a Deus é que ataca violentamente as portas do inferno, e elas não prevalecerão a esse tipo de violência. Quando eu e você dizemos não ao pecado e ao orgulho, essa é a violência espiritual que nós temos que atacar o inferno. Quando o inferno vem e nos propõe uma série de manjares do mundo, e nós dizemos não para todos eles, nós estamos então atacando violentamente as portas do inferno, e elas não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão quando eu jejuo. Escute, meus irmãos, o jejum é algo violento. O jejum é um negócio violento, porque ele se opõe à nossa própria carne e orgulho. Quando nós jejuamos, a nossa carne e o nosso orgulho morrem. O jejum é violento. Quando que eu ataco violentamente as portas do inferno, a ponto de elas não resistirem ao meu ataque? Quando eu tenho vida de jejum. Eu ataco violentamente as portas do inferno. Eu invado o inferno. O inferno estremece quando tem um homem e uma mulher de jejum. Assim eu ataco as portas do inferno. Como eu ataco as portas do inferno? Como eu sou violento espiritualmente? Através dessa nova estrutura que eu passo a ter. Através desse novo vinho que é derramado sobre mim. Quando que eu ataco violentamente as portas do inferno? Quando os cegos passarem a enxergar. Quando um cego enxerga, eu não estou falando só do cego fisicamente, eu estou falando daquele que enxerga e não vê. Eu estou falando do cego espiritual. Quando um crente que não enxergava, ele enxergava o cisco no olho do irmão, mas não percebia a trava nos olhos dele. Quando esse tipo de cego passa a enxergar, quando um cego desse enxerga, através de uma palavra do Espírito Santo de Deus, então eu estou arrebentando violentamente as portas do inferno, porque agora passou a enxergar. Eu arrebento violentamente as portas do inferno, quando os aleijados andam. E eu não estou falando só do aleijado fisicamente, eu estou falando do aleijado espiritualmente, que ele precisa de uma muleta para andar. A muleta é um encontro, a muleta é um evento, a muleta é alguém que está me visitando. Se alguém não me visitar toda semana, ou pelo menos uma vez na vida, eu deixo de ir na igreja. Aleijados que precisam ter alguém para que eles andem. Quando alguém resolve andar movido tão somente por amor do noivo, e ainda assim, eu meio cambaleante, mas agora eu entendi que eu tenho um noivo, e eu quero ser apaixonado por ele, e alguém entende isso, e começa a se mover, ainda que pequenos passos, ainda que tropece, mas começa a se mover, é quando esses aleijados começarem a andar, os aleijados de espírito e de alma. Aí então, quando esses aí são convencidos pela palavra, nós violentamente atacamos as portas do inferno, e elas não prevalecerão contra isso. Nós atacaremos violentamente as portas do inferno quando os podres forem purificados, quando os leprosos forem sarados. Não estamos falando de lepra física, estamos falando de podridão na moral. Quando através da palavra o Espírito convença do pecado, e eu deixo aquela minha conduta podre, eu deixo aquele meu vocabulário podre, eu deixo aqueles meus pensamentos podres. E quando isso acontece, nós atacamos violentamente as portas do inferno. E elas não prevalecerão a esse ataque. Elas não prevalecerão contra a igreja. Quando a igreja começar a ter os seus olhos abertos, quando a igreja começar a caminhar, correr para Jesus. Estou correndo, o que corre não é o aleijado, eu estou correndo para Jesus. Quando a igreja começar a ser sarada de toda a sua podridão, quando os surdos começarem a escutar. Jesus falou isso, vá lá e anuncie para João Batista,
que os cegos estão enxergando, que os aleijados estão andando, que os podres estão sendo purificados e que os surdos estão escutando. O Senhor disse para você: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja e faça o que Ele está mandando fazer. Tem um monte de gente que está ouvindo, está escutando, mas não está ouvindo. Escuta o que o Senhor fala, mas não pratica. É esse tipo de surdez que o Senhor está falando. Quando a gente abre os nossos ouvidos, nós ouvimos e nós praticamos, então passamos a ter audição e escutamos o que Deus fala para a igreja. E quando nós escutamos o que Deus fala para a igreja e nós fazemos o que Deus manda nós fazer através daquilo que escutamos, aí nós invadimos violentamente, atacamos as portas do inferno e elas não prevalecerão contra nós, igreja. Os mortos serão ressuscitados. Quando você achava que o teu casamento estava morto, que o teu filho estava morto, que a tua alegria estava morta, que a tua eternidade estava morta, aí você ouve o Espírito falando, e aquilo volta a ter vida, e você restaura o seu casamento, restaura os seus relacionamentos, restaura os seus negócios, restaura a sua vida. Então, dessa forma, nós estamos atacando violentamente as portas do inferno e elas não prevalecerão contra nós. Elas não prevalecerão. E por fim, nós atacamos as portas do inferno quando as boas novas são pregadas aos pobres. Essa pobreza não é uma pobreza material, essa pobreza é uma pobreza de espírito. Pessoas extremamente ricas, abastadas de conhecimento humano, mas miseráveis de conhecimento espiritual. Por isso, lá no começo, nós lemos que o apóstolo Paulo vai para a igreja de Corinto e diz: agora eu vou revelar para vocês uma sabedoria que não provém do homem, mas que é oriunda do Espírito. É desses pobres que ele está falando, que as boas novas são pregadas a esses pobres de espírito, e eles então recebem essas boas novas. Quando um pobre de espírito recebe conhecimento vindo do Espírito, então nós estamos atacando as portas do inferno violentamente, e elas não prevalecerão contra a igreja. Vocês entendem isso, amém? Foi exatamente o que Jesus quis dizer, e mandou dizer para João Batista, porque João Batista era violento. E é como se Jesus dissesse assim: vá lá e diga para ele que tudo o que ele fez antes de mim, preparando para que eu viesse fazer, está acontecendo. Vá lá e mesmo ele estando na prisão, para que ele saiba que valeu a pena ele ser radical. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Vale a pena ser radical, vale a pena ser violento contra o inferno, vale a pena pagar o preço de romper com o velho, construir o novo, e vale a pena receber uma nova capacitação, e vale a pena com tudo isso atacarmos agora violentamente as portas do inferno e não mais sermos atacados pelo inferno. É hora de nós colocarmos o diabo para correr e não ficar mais correndo dele. É isso que nós precisamos entender e fazer. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Fique em pé. Vamos encerrar esse culto. Aleluia. O propósito sempre é nós terminarmos o culto 11h30. Então são 11h21. Que você possa ter um restante do domingo abençoado, você possa ir para a sua casa. Agora eu não sei o que você vai fazer com essa palavra, não sei. Eu não sei o que você vai fazer com isso que o Senhor liberou sobre a sua vida. O que eu mais vejo são pessoas ouvindo a palavra e vivendo exatamente da mesma forma que vivia antes de ouvir a palavra. E aí essa parte eu não entendo. Eu só pergunto para Deus: Deus, como pode? E isso Ele ainda não me revelou. Porque eu não entendo. Eu não entendo como alguém pode ouvir algo da parte de Deus e não se mover em direção àquilo que Deus falou. E achar que a mensagem só foi tremenda, hein? Uau, pastor, hoje? Uau! Meu irmão, por Cristo, nunca tem esse sentimento. Por favor, nunca venha me dizer: pastor, que tremendo hoje. E não venha, meu irmão. Sabe por quê? Porque o meu coração é perigoso. Porque eu não quero
sobre hipótese alguma, incorrer no risco de querer trazer para mim, ainda que sorrateiramente, algum louvor sobre a palavra. Não quero. Mas eu confesso que eu não entendo. As pessoas acham que eu suo porque eu estou acima do peso. Não, eu suo porque eu quero me deixar gastar. Agora eu não entendo. Como pode alguém ouvir a Deus e não fazer nada? E não mudar? Eu não entendo. Eu não entendo. Se essa palavra não produzir alguma coisa nova na sua vida, meu irmão e minha irmã, não tem sentido você estar aqui de manhã. Não faz o menor sentido isso. Senão você vem pela religião, aí como eu disse para os jovens ontem, vão na matriz. É mais bonita, tem mais gente, é toda enfeitada, decorada, porque é a mesma coisa. Se vir aqui, ouvir e não praticar, é a mesma coisa que estar num centro espírita, estar numa missa, estar num culto hindus, estar numa sinagoga, é a mesma coisa. A diferença é que nós temos aqui o Deus vivo se manifestando. Mas se eu não tiver entendimento disso, nós vamos estar aqui como estamos, como se estivéssemos em qualquer outro lugar, ouvindo uma palavra boa, que me traz alguma paz no coração. Aleluia. Não é para isso que nós estamos aqui. Que eu e você possamos correr para Jesus, fazer essa escolha, e não querer estar em outro lugar, que não seja diante dEle. Senão, escute aqui, eu estou encerrando. Senão a gente nunca vai se apaixonar por Jesus. Quanto mais perto você estiver dEle, mais você vai se apaixonar dEle, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é lindo, porque Ele é tremendo, porque Ele é cheio de graça. Sabe quando você olha uma pessoa e se admira com ela? Sabe quando você olha uma pessoa e diz, uau! Jesus é infinitamente mais do que isso. Por isso temos que correr para Jesus, só para Ele. Ele tem que ser a razão de nós estarmos aqui, nada mais. Não pode ser a música, não pode ser a estrutura, não pode ser o ar-condicionado, não. Só Jesus deve ser a razão de nós estarmos aqui, sempre que colocamos no coração o desejo de vir para cá. Se a gente não tiver isso, a gente nunca vai ser enfermo de amor por Ele. Que essa palavra tenha um espaço no seu coração, que essa palavra encontre aconchego na sua vida, e que promova em você alguma reflexão, e que você comece a mudar, comece a fazer algo hoje, que signifique você estar correndo para Jesus. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado pela vida de cada irmão e cada irmã que estiveram aqui. Obrigado por aqueles que nos acompanham pela internet. Que o Senhor faça a obra agora, Pai. Eu entreguei a mensagem como um fiel mensageiro. Da forma como o Senhor liberou, eu entreguei, Pai. Agora eu intercedo pelos meus irmãos. Que o Senhor cumpra com o propósito que está no seu coração, através dessa mensagem que o Senhor liberou hoje. Que o Senhor cumpra isso na vida de cada irmão e cada irmã. Em nome de Jesus, Pai. Que essa mensagem produza algum fruto na vida deles. Que essas sementes que foram lançadas tenham encontrado uma terra sedenta por um fruto novo. Em nome de Jesus, eu intercedo por eles ainda, pedindo que o Senhor dê a cada um domingo de paz e de alegria no Espírito Santo. Que o alimento que vamos ter à mesa logo mais seja reconhecido como Tua graça, o Teu favor. O favor do Senhor ter dado para nós um emprego, um trabalho, um salário. E por causa do Teu favor, através do nosso ganho, do nosso trabalho, nós temos o pão para colocar na mesa todos os dias. Que o Senhor supra as necessidades do Teu povo. Que a Tua graça
que a tua salvação e que a consolação do teu Espírito Santo seja conosco, com todo o teu povo, hoje e sempre. Assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, vão em paz, tenham um ótimo domingo.